A ciência da computação é uma área que busca a automatização da resolução de problemas complexos e, portanto, ela está em constante busca por questões ainda não resolvidas ou que não possuem resolução satisfatória atualmente. A partir desse conceito, é natural que surja dentro da computação uma área de estudo dedicada à análise desses problemas, que busca responder perguntas como: quais problemas têm solução? Ou como podemos comparar soluções diferentes para o mesmo problema? Ou até mesmo, quais serão os gastos computacionais dessas soluções propostas? Por essa demanda, surge assim a área de teoria da computação, que se debruça por todos esses questionamentos que mencionamos e ainda mais. Assim, nada é mais natural do que a computação ter surgido de um grande problema enfrentado pela matemática. O lógico alemão Georg Cantor, por volta de 1870, buscava criar axiomas que fundamentam toda a matemática e que mais tarde seriam conhecidos como a teoria dos conjuntos. Em um trabalho paralelo, Bertrand Russell se deparou com essa teoria dos conjuntos de Cantor e evidenciou um grande paradoxo que existia nela, e que mais tarde ficou conhecido como o paradoxo de Russell. Esse paradoxo consiste da pergunta: se conjuntos podem conter a si mesmos, e eu posso criar um conjunto a partir de qualquer propriedade, então vou criar um conjunto de todos os conjuntos que não contêm a si mesmos. Mas, se eu fizer isso, esse conjunto que eu criei irá conter a si mesmo? A partir disso, toda a comunidade matemática se empenhou para solucionar esse problema, buscando novas bases teóricas que fundamentariam a matemática. Desse desespero, surgiu o programa de Hilbert, que propunha uma série de axiomas consistentes que poderiam fundamentar a matemática através da aritmética. Nos anos seguintes, uma série de intelectuais foi responsável por provar que esses axiomas propostos por Hilbert estavam incorretos, e um dos mais notórios desses foi Alan Turing, que derrubou a proposição de que deveria existir um algoritmo que determinaria a veracidade ou a falsidade de qualquer proposição matemática. Para derrubar o axioma em questão, Turing precisou se debruçar sobre os conceitos da computação, como forma de criar uma base sólida para sua demonstração. Assim, ele propôs o que se tornariam os conceitos de algoritmo e de computação, tão essenciais não somente para a resolução do problema que ele tinha à época, mas determinantes para a criação da ciência da computação como área de conhecimento, tornando-se conhecido, assim, como o pai da computação. Após esse feito, Alan Turing também criou o modelo computacional mais abrangente conhecido até os dias de hoje, a máquina de Turing, que é um modelo abstrato de um computador que demonstra apenas os aspectos lógicos do seu funcionamento, mas que foi a base para a construção de todas as máquinas modernas, uma vez que, a partir da máquina de Turing, é possível modelar qualquer computador digital. Assim, Turing foi o pioneiro no estabelecimento dos conceitos fundamentais da computação atual. Seus estudos são retomados pelos atuais teóricos da computação, que buscam não apenas determinar conceitos fundamentais, dos quais é possível derivar todas as aplicações da área, mas que também se propõem, como Turing, a analisar os problemas existentes no atual mundo computacional, como forma de criar bases para o contínuo progresso dessa área do conhecimento. Essencialmente, a teoria da computação é uma sub-área da computação que se fundamenta em métodos e técnicas da matemática e conta com inúmeras aplicações de alto impacto e valor, uma vez que fornece o sustento conceitual necessário para o avanço e aprimoramento do conhecimento na área como um todo. A teoria da computação investiga, estabelece e interpreta propriedades associadas aos sistemas computacionais, daí tirando conclusões universais de ampla aplicabilidade, que se provam independentes de casos e de especificidades. Assim, as ferramentas conceituais oferecidas pela teoria viabilizam a obtenção de soluções para muitas questões complexas da prática e apontam formas elegantes e econômicas para a realização tecnológica de tais soluções, além de também atuar no sentido de promover novas descobertas muito antes de seus aspectos práticos serem tecnologicamente viáveis.
Um de seus principais focos é determinar quais problemas podem ser computados e utilizando quais recursos em um dado modelo de computação. Assim, buscam-se respostas para questionamentos como: que tipos de máquinas conseguimos construir e quais tipos de problemas elas são capazes de resolver? Ou seja, para quais tipos de problemas existem, de fato, computadores? Se há limites e quais são esses limites para os tipos de problemas resolúveis por máquinas? E quais recursos precisamos para resolver um problema de interesse, o que permite identificar se existem ou não recursos computacionais suficientes para tanto no momento da análise. A criptografia, por exemplo, se beneficia diretamente da teoria da complexidade computacional, um dos campos da teoria da computação que se ocupa da viabilidade prática da execução de algoritmos que são capazes de realizar uma dada tarefa. Em diversos protocolos criptográficos modernos, a dificuldade apresentada por certos problemas especiais é aquilo que se busca e que se deseja manter sob controle, sendo necessária a aplicação de um amplo arcabouço de fundamentos teóricos para obter a sua manifestação. Também temos a verificação formal, que consiste no uso de métodos formais para verificar a conformidade de um sistema e de seus requisitos. A partir dela, é possível checar se um sistema é consistente e se realiza corretamente ou não tudo aquilo que foi projetado para realizar. A verificação formal é útil e válida para a análise de qualquer aplicação de interesse, mas sua importância é ainda maior quando se trata de atividades como o desenvolvimento de softwares de segurança, por exemplo. Nesse tipo de prática, os requisitos de qualidade, associados a fatores de sensibilidade e robustez da aplicação, se manifestam em níveis muito superiores se comparados a programas convencionais, sendo necessário o uso de métodos rigorosos de verificação e validação formal para garantir o seu bom funcionamento. Por fim, dentre muitas outras aplicações que se beneficiam diretamente da teoria da computação, temos a área emergente de computação responsável. Nesse âmbito, a aplicação de fundamentos teóricos é utilizada com o fim de identificar efeitos importantes de sistemas computacionais que vão além de recursos convencionais como tempo e espaço, voltando o foco também para aspectos como privacidade, justiça, transparência e utilidade para a sociedade. Assim, tenta-se encontrar formas de quantificar essas grandezas e, a partir disso, estabelecer quais são as leis que definem as interações entre elas e o que é possível ou não fazer para otimizar os resultados em termos de impacto social. A avaliação de sistemas já existentes sob a ótica da computação responsável, por exemplo, permite corrigir possíveis ações que expõem dados sensíveis de sujeitos ou situações em análise. Agora, analisando um pouco mais sobre o futuro da teoria da computação. Essa área, extremamente matemática e lógica, com o objetivo de superar as barreiras atuais anteriormente citadas nesse vídeo, tem como objetivos e projeções futuras centralizadas em uma área que afeta diretamente o cotidiano de toda a sociedade, que envolve conceitos para além da própria computação, como a ética, a justiça e a responsabilidade social, a segurança. Muitos teóricos acreditam que o futuro da teoria da computação está focado, principalmente, em criptografia e segurança da informação. Alguns exemplos de objetivos nessa área são conciliar a ética e a transparência na privacidade de dados com eficiência e com custo-benefício, o desenvolvimento de esquemas de criptografia pós-quântica para resistir a invasões de computadores quânticos, teorias mais avançadas sobre privacidade, diferencial e técnicas de preservação da privacidade em grandes conjuntos de dados e estudo de novas abordagens para a segurança de redes distribuídas e blockchain. Assim, observamos que, com os novos avanços em diversas áreas da tecnologia, temos novos desafios relacionados, dentre outras áreas da privacidade e segurança. Segundo o professor do DCC e especialista em teoria da computação, Mário Sérgio Alvim, é evidente que estamos passando por várias mudanças, incluindo a adaptação da sociedade civil, órgãos governamentais e empresas a novas legislações e regulamentos sobre privacidade. É um período ainda de dúvidas e incertezas, e conciliar a privacidade dos indivíduos com a utilidade de se usarem seus dados ainda é um problema complicado. Segundo o professor, nos próximos anos teremos avanços, mas ainda há muito o que ser feito.